Queridos, bom dia, neste sábado, né? Dia 15 de agosto. Estamos começando mais um encontro, mais uma aula de matemática básica, pessoal, né? Desde já, o meu muito obrigado a vocês do continente africano e asiático. Não vou citar os países para não cometer injustiça de ficar um sem eu mencionar, que é muito país que está me seguindo, né? Eu só peço uma coisa: inscrevam-se no canal. E eu vou repetir sempre: eu estou aqui para servir vocês. Eu estou aqui para ser um servo de vocês, para ajudar a melhorar o ensino, a melhorar o conhecimento de vocês, a ajudar vocês a construir um mais justo e melhor. Outra coisa, vou repetir o que eu venho repetindo: quem está vendo o curso de geometria analítica, não pule aula. Eu vi a aula 1, vou pular para a aula 3. Não faça isso, porque é um encadeamento de assunto que é interligado. É tipo como se você fosse construir um edifício. Você tem que começar pela base, não pode começar pelo topo, entendeu? Uma casa dessa aqui é o primeiro andar, embora não dê para ver, mas a gente começou a construir um baldame aqui para poder, a base, para poder subir as paredes e fazer, e bem alicerçado para ter o segundo andar, porque se fizer uma base mal feita também a casa cai, né? Então, do mesmo jeito é o curso de geometria analítica. Veja da aula 1, já está na aula 21 e 22, né? Eu vou ter que voltar com ele essa semana. Outra coisa, o curso de geometria analítica vai até o final do ano. Eu pretendo dar todo o assunto. Eu vou ver se eu sabe, né? E matemática básica vai continuar. Não tem prazo para terminar o curso de matemática básica. Eu não sei quando é que vai terminar. Vai terminar quando eu der todo o assunto, né? Para o ano eu pretendo dar um curso de física, introdução mecânica. Não é para ensino secundário, ensino médio. É para graduação, é para nível superior. E provavelmente eu vou dar, eu já estive organizando as ideias, né? E vou dar a partir de junho ou de julho de 2027, né? Pretendo dar esse curso. E paralelamente, matemática básica, não tem data para terminar. Quero ajudar vocês de Bangladesh aí, meu muito obrigado. Vocês estão tirando em primeiro lugar no ranking das visualizações. O pessoal da Argélia, de Marrocos, da Tunísia, Senegal, Nepal, né? Líbia, Índia, Egito, né? Paquistão, né? É muito país. O Brasil também, nosso querido Brasil. Obrigado pela audiência do canal. E outra coisa, inscrevam-se no canal. É importante que vocês se inscrevam. Bote no grupo do WhatsApp, saia divulgando para todo mundo. Isso aqui é para ajudar todo mundo, entendeu? Então vamos começar. O nosso curso é de matemática básica, pessoal. Atenção, pessoal lá de Bangladesh, da Ásia e da África. Aula 3, pessoal. A aula 2 foi ontem, né? Então é o seguinte, pessoal, olha, vamos fazer uma revisão, né? A gente estudou o quê? Forma de representação do conjunto. A gente começou revisando a aula 1, no encontro passado, a gente começou revisando a aula 1 e depois a gente fez as formas de representação. A gente vai revisar. Eu quero explicar um negócio que não ficou legal. Eu acertei, mas eu quero explicar melhor para vocês. Formas de representação de conjunto. Formas
representação de um conjunto, de representação, de representações de um conjunto, né? Qual é a primeira forma que a gente viu, pessoal? Primeira forma. A gente viu, vamos dar o mesmo exemplo da aula anterior, né? Vou dar o mesmo exemplo, né? Mesmo exemplo da aula anterior. A primeira forma foi citação ou enumeração. Citação ou enumeração, né? Primeira forma foi citação e enumeração. Citação, né? Citação ou enumeração, né? Entendeu, pessoal? Citação ou enumeração. Como é que seria isso? A gente tem um exemplo aqui. É o conjunto A, B, C, D. A gente deu um exemplo e deu outro exemplo, conjunto B, né? Essa citação e enumeração, a característica dela é que os elementos, né? Os elementos ficam, pessoal, dentro de chaves, e separado de chaves e separado por vírgula, pessoal, e separado vírgula ou vírgulas. Entendeu, pessoal? E o que é que seria chaves? É isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui onde os elementos estão inseridos. A chave fica externa aos elementos. Chaves é essa aqui, ó. Entendeu, pessoal? Aí conjunto, digamos, conjunto C, aí tem os elementos aqui dentro separados por vírgula. Aí tem o conjunto C, os elementos separados por vírgula. Nesse caso aqui,
é o conjunto A, onde os elementos são separados por vírgula. Está lá na aula anterior, bem explicadinho, viu? Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 elementos. 4 elementos. Por que tem 4 elementos? Porque tem 4 letras diferentes. Essa é a característica da enumeração ou citação. Tem 4 elementos porque tem 4 letras diferentes. Não é verdade? Conjunto B. Vamos para cá, conjunto B. Né? Pessoal, quantos elementos tem dentro desse conjunto? Representado por chaves. Pensa um pouquinho, quantos elementos tem? Olha a quantidade de elementos que tem. Tem quantos elementos, pessoal? Vou dizer agora, 4 elementos também. Né? 4 elementos. 4 elementos. Né? Pessoal, olha, elemento, nesse caso aqui, não é a quantidade que tem dentro das chaves. Repetido, elementos aqui não é a quantidade que tem dentro da chave. Repetido, elementos aqui não é a quantidade de letras que tem dentro da chave. Por quê? Elementos é como esse aqui, ó. Elementos diferentes. A é diferente de B, né? A diferente de B, né? B diferente de C e D e C diferente de D, né? C diferente de D. A contagem, pessoal, é individual. A contagem é individual e diferente. A contagem individual é diferente. Repara uma coisa: o A aparece 2 vezes, né? A, o B 3 vezes, B, o C 4 vezes, C, e o D 5 vezes. Então, pessoal, é o seguinte, vamos repetir: o A aparece 2 vezes, né? 2, o B aparece 3, o C aparece 4, e o D, pessoal, aparece 5 vezes, o D, né? O D aparece 5 vezes, né? Quer dizer, o A aparece 2 vezes, o B aparece 3 vezes, o C aparece 4 vezes e o D aparece 5 vezes. Mas não é o fato de aparecer mais vezes do que aqui que vai ter mais elementos. Qual é a característica para a contagem dos elementos? A gente conta a quantidade de elementos do conjunto dentro de chaves pela sua diferente, elementos diferentes. Elemento diferente é quem? Aqui, ó. Elemento diferente é A diferente de B, né? A diferente de B, A diferente de B, B diferente de C, B diferente de C, B diferente de C e C diferente de D. Aí essa contagem é válida. Se tiver elemento repetido, só conta uma vez, né? Elementos repetidos, elementos repetidos, né? Só conta
uma única vez. Uma única vez. Entendeu, pessoal? Entendeu? Elementos repetidos só conta uma vez. O que difere é a diferença. Na diferença, aí cada elemento diferente que surge dentro da chave, aí você vai contando até chegar no último elemento. Entendeu, pessoal? Cada elemento diferente na chave, você vai contando a quantidade de elementos diferentes. Aí você vai ter a quantidade de elementos exatos dentro da chave. Nesse caso aqui, A é diferente de B, B é diferente de C e C é diferente de D. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Né? Não é, pessoal? Agora, vamos para a segunda forma. Né? Segunda forma. Segunda forma ela obedece a uma condição, ela obedece uma condição, né? Uma condição, né? Qual foi o exemplo que a gente ficou de tirar dúvida nessa aula que a gente deu, pessoal? Vocês estão lembrados? Estão lembrados? Eu disse que não ia considerar o número primo. Eu não disse isso. Veja a aula anterior. Veja a aula anterior. Eu ia desconsiderar o 1 como número primo, mas não tinha certeza se eu estava certo. Aí eu pesquisei e acertei. O primeiro número primo que existe nos números naturais é o 2. O primeiro número primo que existe no conjunto dos números naturais é o 2, né? É o 2. E o 2 é o único número par que é primo nos naturais. O 2 é o único número par que é primo nos naturais. Quem é o conjunto dos números naturais, pessoal? Que a gente vai ver mais adiante. Conjunto N, né? É igual a 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10. E aqui a gente para, vai até o infinito. O conjunto natural, que ele só usa o dígito de 0 a 9, aí ele constrói, vai de 0 a 1 bilhão, 1 trilhão, não tem limite. E a característica do conjunto dos números naturais, pessoal, é que todos os números têm sinal de mais. Todos os números têm sinal de mais, têm sinal positivo. Entendeu? A característica é essa. Né? E não tem fração. E não tem fração nem número negativo. Número negativo é no conjunto dos números inteiros. Não se preocupe com isso, que eu vou dar detalhadamente. Eu só estou dando um exemplo. Entendeu? Então, pessoal, é o seguinte. A gente tem um exemplo. Esse exemplo aqui. Conjunto dos números primos. E esse conjunto, o primeiro número primo, a gente botou até o 1 e depois retirou. A gente colocou o 1 e depois retirou. O 1 não é um número primo, né? Quem é o número primo aqui?
2, 3, 5, 7, 11, 13, né? 17, a gente vai até o 19, 17, né? 19, e assim por diante, e vai, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? Olha, esse é o conjunto de números primos. Então, a princípio, na aula anterior, a gente colocou um, depois retirou e acabou acertando. Mas foi Deus que me ajudou. Porque o primeiro número primo é o 2. E o 2, pessoal, tem uma característica, é o único número par que é primo. O 2, né? O 2 é o único número par que é primo, né? E pertence ao conjunto de números naturais. Isso aqui, ó, né? Aqui, ó. Esse número 2 aqui, ó, é o único número par que é primo. E ele pertence, o 2 pertence, olha a primeira aula, sim, pertence ao conjunto dos números naturais, pessoal. Ao conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais começa de 0 e vai até o infinito, como eu expliquei. Entendeu, pessoal? E qual é a característica do número ser primo? Ele só tem 2 divisores. A característica de um número ser primo é porque ele só tem 2 divisores, né? Vamos repetir. A característica de um número ser primo, ele só tem 2 divisores. Por exemplo, o 2 dividido por 2 é igual, quer dizer, um dos números que divide ele é ele mesmo. Não é verdade? 2 é um número primo, ele só tem 2 divisores. Um dos números que divide ele é ele mesmo. Isso aí é notório, né? E tem outro número que divide ele, né? 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 1 dá 2. Entendeu, pessoal? Aí aqui o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Né? 3 dividido por 1 dá 3. Não é verdade? Quer dizer, o 3 tem essa característica de ter só 2 divisores, né? 3 dividido por 3 dá 1 e 3 dividido por 1 dá 3. E aí vai. É a única característica que o número, para ser número primo, é ter 2 divisores, né? Vamos para cá. 5, né? A mesma coisa. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Quer dizer, só tem 2 divisores. Né? A característica do número primo é ter somente 2 divisores. Ele mesmo e o 1. Ele mesmo e o 1. 7. Né? 7 dividido por 7 dá 1. Quer dizer, o número primo, ele divide por ele mesmo, ele é divisível por ele mesmo e divisível por 1. Só pode ser por esses dois números, né? Por ele mesmo e pelo número 1. 7 dividido por 7 dá 1 e 7 dividido
por 1 dá 7. Entendeu, pessoal? 11, né? 11 dividido por 11 dá 1. É verdade, pessoal? Quer dizer, a característica do número primo é ele ser divisível por ele mesmo e por 1. Só pode ter dois divisores, por ele mesmo e por 1. Esses dois divisores. 11 dividido por 1 é igual a 11. Entendeu, pessoal? Né? Agora vamos para o 13. Mesma coisa, 13 dividido por 13 dá 1. Sempre vai ser assim, é um número dividido por ele mesmo dá 1. Não é verdade? Um número dividido por ele dá 1, né? E um número dividido por 1 dá ele mesmo. E um número dividido por 1, né? Dividido por 1 dá ele mesmo, né? 13. Não é verdade, pessoal? 17, né? 17 dividido por 17 dá 1. Quer dizer, é um número que se autodivide, é divisível por ele, e essa divisão, pessoal, tem que ser exata. Não pode ser com dízima, com vírgula, com zero, um número quebrado. Essa divisão tem que ser exata. O número é divisível por ele mesmo, para ser primo, e ele também é divisível por 1, né? Divisível por 1, e dá ele mesmo, né? O 19 é divisível por 19, dá igual a 1, e o 19 dividido por 1 dá 19. Essa é a característica do número primo, pessoal. Entendeu, pessoal? A característica é essa. O número primo, vamos botar aqui por extenso, o número primo tem a característica de ser dividido por dois números. Que são ele mesmo, né? Ele mesmo, próprio número, o próprio número, e o número 1, pessoal, e o número 1.
e o número, vou destacar aqui, por 2 aqui, por 2 números, vamos estar aqui, tá, por extensão, vamos botar o número 2 aqui, por 2 números, quer dizer, o número primo tem a característica de ser dividido por 2 números, vamos botar aqui o S, que é para concordar, né? Por 2 números, que são o próprio número e o número 1. Está aqui, ó. 2 não é dividido por ele mesmo, que é o próprio número. 2 não é dividido por o que é o número. Então, essa é a característica, ser dividido. Nesse caso aqui, a gente tem o número 2. Então, ele é dividido pelo próprio número, que é o 2, e dividido pelo número 1 e o número 1. Se tiver 3 divisores, atenção galera, a partir de 3 divisores não é primo. Não é primo. Pode chover canivete, mas não é primo. Entendeu, pessoal? Agora vamos para a terceira forma, né? Terceira forma. Diagrama, pessoal. Diagrama. Né? Diagrama. De Euler Wien. Entendeu, pessoal? Olha, por que o 1, só voltando à explicação, por que o 1 não é primo? Porque ele é só dividido por ele, não é por 2 números. Só é dividido por ele, então não é primo. O professor foi pesquisar e resolveu repetir a aula para vocês entenderem melhor, viu? Então, o diagrama, o que seria um diagrama, pessoal? É isso aqui, ó. Diagrama é isso aqui, ó. Né? Representa um conjunto, né? Vamos chamar esse conjunto de Y, né? Y. E vamos chamar, pessoal, esse conjunto aqui de X, né? De X. Aqui é Y e aqui é X. Entendeu, pessoal? Né? E vamos colocar elementos nesse conjunto, né? 1, 2, 3, 4, né? Vamos dizer, pessoal, que Y, né? Y é igual a X, né? Y é igual a X. Então, esse conjunto X aqui vai ser quem? Vai ser a mesma coisa, vai ser 1, né? 1, 2, 3, 4, pessoal. Y igual a X. Aí a gente pode fazer uma correspondência, já que Y é igual a X, né? Esse 1 para ser igual a X tem que ser igual a 1, conjunto X. Esse 2 do Y para ser igual a X tem que ser igual a 2 do conjunto X. Esse 3 aqui, que é Y, para ser igual a X tem que corresponder com 3. E esse Y aqui, que é 4, pode ser
correspondente com 4 que é x. Quer dizer, o 4 que é do conjunto y é igual ao 4 do conjunto x. Né? Isso aqui, y é igual a x. Pessoal, olha, não era para me dar esse assunto, porque a gente vai ver mais adiante, bem detalhado. Mas eu resolvi botar para vocês se familiarizando, né, vendo a matemática, como é bonita, como é que se constrói o conhecimento. Olha aqui, ó. Aqui não é y igual a x. Y igual a x. Isso aqui, pessoal, é uma função de primeiro grau. Por quê? Olha aqui, ó. F de x, isso aqui corresponde. F de x igual a x. E o nome, pessoal, dessa função é função identidade, né? Função identidade, né? Essa função, pessoal, o A, né, é igual a 1, né? Nesse caso aqui, o A é igual a 1. Quem é o A? É 1 esse aqui, né? O coeficiente do x, né, o coeficiente que é o número que está antes do x, é 1. Y igual a x. Qual é a característica dessa função? Ela atravessa o primeiro e o terceiro quadrante, né? Assim, ó. Vou dar um exemplo. A gente viu que os eixos perpendiculares, que é o que o geometria ali, essa função é essa aqui, ó. Ela divide, né? O primeiro e o terceiro quadrante. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Ela divide o primeiro e o terceiro quadrante, fazendo no primeiro quadrante, ela divide o primeiro quadrante em 2 ângulos, 45 graus. 45 graus, entendeu? 45 graus. Aqui também 45 graus. Aqui 45 graus. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Não se preocupe, não se assuste. O professor só está mostrando, entendeu? Não se assuste. Vamos dar um terceiro diagrama. E essa função de identidade, pessoal, é um caso particular. É um caso particular de função afim. Função do primeiro grau. O que é uma função afim? F de x, né? F de x igual a x, né? Está aqui embaixo. F de x é igual a x mais b. Quer dizer, repara uma coisa, essa função de identidade é um caso particular, onde o A é 1, né? O A é 1, é igual a 1, e o B, pessoal, é igual a 0. Né? Repara uma coisa, olha, aqui não é a x mais b, repara que se tem b aqui, se tem algum número b, né? Tem não, o b é 0 aqui. Então, e o coeficiente aqui, que A é 1. Essa é a função de identidade, caso particular, né, da função, dessa função aqui, chamada de função afim, pessoal. Função afim, né?
Essa é a função afim. Então, pessoal, esses são os exemplos que eu dei de as três formas de representações que eu saiba, que eu estudei, só são essas três, mas não sei, né? A matemática evolui sempre, né? E tem um caso aqui, pessoal, tá um diagrama aqui. Aqui, vamos botar o mesmo elemento aqui. 1, 2, 3, né? 3, 4. Aqui é Y. Conjunto Y, aqui é 3x. Entendeu, pessoal? Aqui é 3x, né? 3x, né? E o 3x é uma lei de correspondência com y. Por quê? Porque vai ser y, né? Y igual a 3x. Entendeu, pessoal? Y igual a 3x, né? Y igual a 3x. Pode botar assim, né? Pode botar de x, né? Aqui, conjunto x. Esse conjunto aqui e esse aqui 3x. Entendeu, pessoal? Nesse caso aqui, o y vai ser igual a 3x. O y vai ser esse aqui. Entendeu? Quer dizer, o x vai ser esse e o y vai ser esse, que é y igual a 3x. Como é que seria isso? Você tem y para x igual a 1, x igual a 1. Y é igual a 3 vezes 1. Entendeu, pessoal? Y é igual a 3. Né? Então, pessoal, o 1 vai corresponder com 3. Entendeu? O 1 vai corresponder com 3. Né? O 1 é o domínio e o 3 é a imagem. O 1 é o domínio e o 3 é a imagem. Para ir x igual a 2, x igual a 2, né? Y igual a 3x, né? Y igual a 3 vezes 2, y, pessoal, igual a 6, não é verdade? Coloco 6 aqui, né? 6 aqui. Então, pessoal, o seguinte. O 2 vai corresponder com 6. Isso é que serve o diagrama. Para representar conjuntos, pessoal. Agora o 3, né? X igual a 3. X igual a 3. Y igual a 3x. Y igual a 3 vezes 3, y igual a 9. Entendeu, pessoal? Então esse 3 aqui vai corresponder com 9. Não é verdade? O 3 vai corresponder com 9, né? E o 4 vai corresponder com 12, né? Você tem y, né? Y igual a 3x, x igual a 4, né? É justamente esse 4 aqui. E y igual a 3 vezes 4. Y igual a 12, pessoal. Igual a 12. Então esse 12, pessoal, vai ficar aqui, né? 12. Entendeu, pessoal?
Esse 12 vai ficar aqui. Ele está ensinando lá atrás, aí fica mirando para escrever 9 aqui e o 12 aqui, né? Entendeu, pessoal? Então, 3 vai expor com 9 e 4 com 12. Pessoal, o nome dessa função chama-se f de x aqui, ó. F de x igual. Vamos fazer dele. Y igual a 3x, né? Y igual a 3x. É a mesma coisa de quê, pessoal? É a mesma coisa de quê? F de x igual a 3x. Olha, pessoal, não fique assustado. O que o professor está fazendo já para vocês, lá na frente, vocês verem, não vendo de uma só vez. Olha, matemática é o seguinte, é repetição, até a gente fixar. Nessa introdução do curso, eu já estou colocando coisas que eu vou ver lá na frente, e vocês não vão ter problema. E não estou colocando tudo, estou só dando exemplo por conta desse diagrama. O nome dessa função aqui, pessoal, chama-se função linear, pessoal, que é um caso, né? E é um caso da função, é um caso particular. Pessoal, olha, muito boa essa aula, gostei, né? Vou ver se eu coloco mais uma aula hoje. E vou dizer a você já de antemão, eu estou lançando faz um ano 2 vídeos, né, no YouTube, mas vou lançar agora a partir desse mês 10 vídeos. Atenção, pessoal aí da Ásia e da África, veja os que eu vou colocar, porque eu quero colocar tudo para vocês verem, né, ver as aulas direitinho, viu? Obrigado a vocês que me seguem aí na Ásia, na África. Inscrevam-se no canal, dê um like, compartilhe com as pessoas, divulgue meu trabalho. Eu fico muito agradecido. A nossa rede aumenta de alunos e de inscritos no canal. Outra coisa, o curso de matemática básica, como eu falei, não tem fim, viu, pessoal? Obrigado e que Deus abençoe a todos vocês, né? Allah também.